Estamos iniciando um novo ano e, apesar de estarmos vivendo tensões ainda relacionadas à pandemia, tensões políticas que influenciam diretamente a sociedade, o povo de Deus, nós continuamos avançando e vamos continuar avançando firmes, amém? Nós vamos continuar firmes, porque o Senhor é a nossa rocha eterna. O Senhor é o nosso esconderijo, nosso refúgio. Ele é aquele que sustenta a nossa fé. E nós já temos compartilhado aqui nos cultos a respeito do tema desse ano. 2021, ano passado, foi marcado pela palavra, quem lembra? Recomeçar. Acredito que, já tiramos a logo ali, né? Mas hoje de manhã ainda estava a logo do recomeçar. Faz parte da temática do ano passado. Nós ainda não temos a diagramação da arte para esse ano, logo teremos. Isso faz parte do Ministério de Comunicação. Cadê o pastor do Ministério? Vamos chamar a atenção dele, porque já deveria estar pronto. Mas esse ano nós vamos compartilhar a respeito de unidade. Esse ano de 2022 já começamos compartilhando e falando sobre esses assuntos relacionados à unidade. O tema principal de 2022 é Juntos Sempre. E quando nós estamos abordando e falando de temas como esse, é preciso estar alinhado. E hoje pela manhã o pastor Davi expôs aqui a palavra de Deus com muita sabedoria do Espírito, ganhou lugar no nosso coração, e uma das ênfases que ele destacou foi isso, a respeito da unidade. E nós vamos falar sobre isso o ano todo. Vamos falar a respeito de vários aspectos daquilo que a unidade produz na igreja, na sua família, os benefícios que tem para a sua vida, aquilo que você pode fazer, os desafios da unidade, tantas coisas que podemos falar a respeito disso. E eu desejo que esse ano não nos falte unidade, que esse ano possamos estar avançando juntos, como igreja do Senhor, como irmãos na fé, como amigos, avançando junto em unidade. Nós precisamos avançar no reino de Deus. Nós temos grandes desafios para viver nessa trajetória, mas triste seria se nós estivéssemos sozinhos, não é verdade? Triste seríamos se essa trajetória fosse construída com isolamento, com afastamento. Mas nós estamos juntos e nós vamos avançar, vamos crescer juntos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. E nós vamos crescer juntos, vamos avançar juntos no reino de Deus. E o objetivo principal é que o reino do nosso Senhor se expanda aqui através dessa igreja. Amém? Você está disposto a isso? Tá, mas isso não foi muito satisfatório. Você está disposto a isso? Amém. Nós vamos avançar juntos, sim, na unidade do Senhor Jesus, crescendo no reino de Deus. Com essa linha de pensamento, nós vamos compartilhar que essa é uma das áreas que nós vamos crescer juntos, como nós já falamos. Nos próximos cultos, nos próximos domingos, falaremos mais a respeito disso. Mas hoje, eu gostaria de destacar que o propósito de hoje é juntos sempre, avivados pela palavra. Juntos sempre, crescendo, buscando mais da palavra de Deus. Refletindo mais da palavra de Deus. Sendo transformados e impactados mais a respeito daquilo que o Senhor fala conosco através da palavra. Nós, como já disse, estamos iniciando um novo ano. E algumas coisas do ano passado ainda ficam marcadas, Por exemplo, se você olhar para mim, você vai ver que existem marcas do ano passado. O cabelo e a barba são de 2021. Fui tentar ir ao cabeleireiro e fazer o corte periódico e ele estava de férias. Então eu trago marcas ainda de 2021. Isso é um exemplo. A Bruna já me olhou torto lá, falando assim, você vai cortar. O olhar dela já revela, você vai cortar essa semana. E eu vou cortar essa semana. Em nome de Jesus. Esse também parece que foi mais empolgado que o outro. Isso é um sinal de Deus que preciso mesmo. Então, olha, já me perdi aqui.
Isso faz parte do meu compartilhar com o meu amigo Ivo, cabeleireiro lá, que sempre está acompanhando e cortando, e ele está de férias mesmo e não deu tempo essa semana. Mas enfim, isso é um exemplo de marcas que nós ficamos. Mas existem também marcas espirituais, marcas que ficam bem gravadas, né? Quando nós observamos essa proposta de marcas e de decisões que nós tomamos, quando eu penso nessas marcas, uma das marcas que eu me lembro com muita clareza, que ficou no meu coração em novembro ainda do ano passado, é que eu decidi que 2022 seria um ano marcado pela palavra de Deus na minha vida. E eu sigo ainda firme nessa proposta e nesse projeto de vida, crendo que Deus tem muito mais a manifestar, não somente na minha vida e avançar de forma pessoal, mas também Deus está se manifestando na igreja dele aqui. E nós vamos avançar juntos, crescendo mais na palavra de Deus. E para que isso fique um pouco mais claro, eu gostaria de usar um texto de Neemias, se você estiver com a sua Bíblia aí, por favor. Abra em Neemias, capítulo 8. Nós leremos os versículos de 1 a 12. Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Amém? Vamos ler? Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. Estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadanã, Zacarias e Mesulão. São ótimos nomes aí, né? Uma lista bem completa de nomes para quem ainda está precisando dar ao baby. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Deste modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes,
e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Versículo 12, então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai querido, aqui está a palavra revelada do Senhor. Nós lemos ela e nós já podemos perceber e compreender sinais daquilo que o Senhor quer trabalhar em nosso coração nessa noite. Acalma o coração da tua igreja, acalma o coração do pregador, Senhor. Acalma, Senhor Deus, todo sentimento diferente que não vier do teu Santo Espírito. Que aqui possamos juntos celebrar e nos alegrar no Senhor, chorar se for preciso, porque quando há choro, há arrependimento e quebrantamento. E que possamos juntos, Pai, viver esse propósito e esse desafio que é avançar, avivados pela Tua Palavra. Fala conosco através da exposição que já foi feita, e sabemos que a Palavra do Senhor, ela é eficaz e ela penetra em nossos corações. Louvado seja o Senhor por essa leitura. Amém. Neemias foi um homem usado por Deus para algumas reformas, como o texto diz, em Jerusalém. Quando as coisas não estavam bem naquele lugar, Deus coloca Neemias em ação e com muita oração, os muros da cidade, os muros daquele lugar que estavam destruídos, eles foram reconstruídos em 52 dias. Isso era algo surpreendente, sobrenatural. Isso é algo que nós encontramos relacionado à vida de Neemias. Mas essa não é a principal restauração que Deus faz em Jerusalém através de Neemias. A principal restauração e a mais importante foi a restauração da autoridade da palavra sobre o povo. Sem essa restauração não seria impossível, não seria feita a restauração que aconteceu física daquele lugar, dos muros. Qualquer outro movimento naquele lugar não aconteceria, eles permaneceriam ainda vulneráveis. Esse trecho da palavra que nós lemos, nós temos uma maravilhosa reunião do povo de Deus. É como se fosse um ajuntamento, um culto como esse que estamos aqui compartilhando juntos. E havia uma grande atração, ou melhor, uma grande conexão, algo que estava em comum entre eles, que era a busca por esse elemento, a busca que conectava todos naquele lugar, nesse grande ajuntamento, era a palavra de Deus, a busca pelo livro da lei. Nós lemos também no texto desse livro, no texto de Neemias, e vemos esse grande impacto que foi causado pela leitura da palavra neste lugar, naquele tempo. E nós vemos que não foi só Neemias que estava participando desse movimento. E aí surge um outro personagem, que é Esdras, o escriba, como nós lemos. E alguns autores, alguns teólogos, estudiosos, chegam até a comparar que o impacto que esse movimento trouxe foi tão intenso quanto ao impacto da reforma. Então vejam, notem que há uma conexão muito profunda com o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. E essa conexão, ela vem tecendo e costurando avivamentos, movimentos que a igreja do Senhor presencia de tempo em tempo. Sempre quando a palavra de Deus ela é exposta com poder,
há um profundo movimento do Espírito, promovendo transformação, promovendo despertamento na igreja, despertamento espiritual, pessoal de cada um. E, consequentemente, nós vemos o reino de Deus avançando. E foi isso que nós falamos agora há pouco no começo. E é sobre isso que eu estou falando, porque quando eu me refiro com um compromisso, com marcas do ano que se passou e um compromisso que foi formado dentro da minha mente a respeito disso, e esse compromisso é com essa profundidade na palavra. É de estar vivendo a cada dia mais junto com a palavra de Deus, lendo, estudando, aprendendo, compreendendo, aplicando na nossa vida, vivendo dia a dia, moldado e transformado pela palavra do Senhor. E é assim que nós vamos avançando e nós podemos experimentar um crescimento saudável também para a igreja, porque quando nós observamos esses desejos pessoais sendo cumpridos, como pastor, eu também vejo isso e compartilho isso com a igreja. Então é sim o meu desejo que a Igreja Batista do Novo Mundo cresça na prática da palavra, amém? E nós vamos juntos sempre avançar avivados pela palavra. E quando nós notamos e falamos a respeito desse crescimento saudável da nossa igreja e de outras igrejas, eu acredito que é unânime o pensamento que tudo que nós planejamos juntos, tantas coisas, tantas ideias, o objetivo sempre é que a igreja cresça, certo? Que a igreja avance. Pensando naqueles que estão juntos conosco em nossas casas, que não conhecem a Jesus, que eles confessem ao Senhor como Salvador aqui, amém? Nós podemos ver isso, outras pessoas que estão à nossa volta, não só em nossas casas, mas nosso ambiente de trabalho, onde nós estudamos, mas nós queremos ver um movimento diferente de transformação aqui neste lugar. Isso é uma realidade. Então tudo que pensarmos e tudo que planejarmos juntos, nós vamos ter esse objetivo, esse foco, para que a igreja cresça saudável, para que a igreja esteja cheia de pessoas que estejam buscando ao Senhor de forma verdadeira e genuína. Deve ser normal essa fala entre nós, porque existem também inúmeros estudos que apontam para o crescimento saudável das igrejas. E é importante falar sobre essa temática. O pastor Antônio já trabalhou um tempo atrás sobre esse assunto com toda a igreja, e nós vemos que isso é natural, e é natural que haja essa preocupação do crescimento da igreja, a igreja crescendo cada dia mais saudável, porque o contrário disso é muito preocupante. Se a igreja não cresce, existe alguma área que ela está enferma, existe alguma ferida, isso é muito óbvio, e precisa de cuidado. Estudando um pouquinho a respeito disso, encontro o pastor Hernandes Dias Lopes apontando 2 perigos que eu considerei importante compartilhar com a igreja nessa noite. Um perigo a respeito da busca por um crescimento da igreja é numerolatria. O que seria isso? É a idolatração dos números. É somente o crescimento matemático. O crescimento numérico é para a gente sair batendo o peito e falar assim: nossa igreja de 500 membros passou a 5.000 membros. Amém? Amém. Isso é um tipo de idolatria, quando você olha para os números e o crescimento com fim em si mesmo, ele aponta para um perigo. Para que isso aconteça, né, vale qualquer coisa. Daí você vê algumas aberrações, né? Os pastores fazendo de tudo no palco, pulando, dançando, cuspindo fogo e fazendo tantas coisas absurdas para que esse número seja contemplado e essa realidade seja buscada, seja o objetivo, né? Todas essas estratégias são absurdas para que haja adesão, e eu digo adesão mesmo de forma proposital, porque ela faz um paralelo com a palavra conversão. Nós estamos buscando conversão, amém? Nós estamos buscando pessoas que confessem, se arrependam e creiam que Cristo é o Salvador e Senhor das nossas vidas. E nós não queremos alguém que chegue aqui aderindo um formato, um modelo, aderindo à proposta da igreja, porque talvez ela tenha
paredes pretas ou um fundo tão legal quanto esse. Nós não queremos isso. Amém? Amém. Nós estamos juntos. Um outro perigo que o pastor Hernandes Dias Lopes aponta é sobre a numerofobia, que é o oposto. Esse é o segundo perigo. O que é isso, né? O medo dos números é o oposto, né? Você não observar, não querer nem olhar, é a aversão por isso. Isso geralmente é uma desculpa que surge da qualidade sem quantidade, né? Considerando a igreja como um organismo vivo, nós não podemos cair nessa proposta e nessa desculpa. Nós não podemos observar de forma totalmente oposta, porque quando há qualidade, naturalmente há quantidade. E eu acredito que você concorda comigo com isso. Eu lembro que meu pai, quando era pequeno, a gente ia lanchar em algum lugar, ia fazer algum lanche, a gente procurava os lugares, principalmente nos lugares que a gente não conhecia. E ele sempre falava, olha, um lugar bom é um lugar cheio. Certo ou errado? Se o lugar, vamos pensar, a gente vai para a praia comer um x-salada. X-salada que come na praia? Um crepes, melhor. Vamos comer uma coisa mais diferente. Vamos comer um crepes. E se a gente vai estar procurando todos juntos um lugar, nós vamos procurar por um lugar que tenha bastante movimento. Certo ou não? Assim, dessa forma, nós podemos notar que existe uma qualidade naquele lugar, porque existe uma quantidade. Nós estamos falando a respeito disso porque o próprio Jesus, ele demonstra a qualidade nos seus ensinos, a qualidade na sua relação, a qualidade no seu cuidado. E quando nós observamos isso, nós temos também o cenário de que muitas pessoas estavam ali procurando apenas milagres, mas a palavra diz que muitas dessas pessoas que seguiram a Jesus foram totalmente transformadas e promoveram um movimento incrível. Fato é que nós estamos aqui hoje e somos discípulos de Jesus, porque há um tempo lá atrás, com qualidade, Jesus ensinava, Jesus confrontava, Jesus disciplinava e assim se estendeu o Evangelho. Então, observando esses crescimentos e esses perigos, nós podemos ver que uma igreja que prega a palavra e vive em santidade, ela recebe de Deus o crescimento. Ela recebe de Deus porque aquilo que foi plantado é colhido. Essa é a lei da semeadura. É importante destacar aqui que tudo que nós fazemos aqui na igreja reflete sim a qualidade que nós dedicamos ao Senhor. A organização dos espaços, a recepção, as músicas cantadas, o espaço kids, a transmissão, tantos outros elementos, a dinâmica das células, os encontros que nós fazemos, encontros de renovo e tantos outros, o nosso objetivo também é refletir essa qualidade que Jesus nos apresenta, essa qualidade que também promove quantidade. Sendo assim, esse contexto de Neemias 8 nos apresenta um grande cuidado, e é preciso revelar isso com a exposição da palavra, porque esse cuidado está exatamente naquilo que nós estamos falando. Nós queremos sim crescer, nós queremos sim avançar, mas nós precisamos observar alguns indicativos, e um dos indicativos é que esse crescimento, ele precisa também crescer em qualidade na exposição da palavra. E é assim que nós aplicamos quando nós estudamos a palavra, quando nós vivemos a palavra, quando ela entra em nosso coração, dissipa áreas pecaminosas, fortalece as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. E assim nós buscamos, sedentos pelo conhecimento de Deus, através da palavra revelada, e é isso que produz o verdadeiro crescimento espiritual. Se nós queremos crescer como igreja de Jesus, precisamos sim nos expor, nos aprofundar na exposição da palavra de Deus. E é essa experiência que Neemias e Esdras provaram ali na reconstrução da fé de Jerusalém. A primeira experiência foi que eles tiveram uma participação ativa do povo de Deus. Isso você nota em alguns trechos da leitura que nós fizemos.
primeiro trecho que eu separei diz assim: então, como se fosse um só homem. Se você ler aí na sua Bíblia, na palavra você vai ver esse trecho, acredito que está no versículo 1, que diz, então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça. Aqui nós já podemos observar um ajuntamento harmonioso. Havia uma harmonia, um sincronismo nessa busca. O que todos tinham em comum era a busca pela palavra de Deus. Naquele lugar, os interesses próprios, eles não sobressaíam. Essa harmonia que o texto reflete nos faz acreditar que ninguém ali estava preocupado com os seus próprios interesses, ou em buscar algo bom para si mesmo, algo material ou de próprio benefício. Todos estavam inclinados a buscar, sedentos à revelação de Deus através da palavra. Então você percebe logo no começo esse juntamento harmonioso. Um outro trecho a respeito da experiência com a participação ativa do povo de Deus está na sequência ali, que diz: a comunidade que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. Havia ali um ajuntamento também coletivo, um ajuntamento do povo de Deus espontâneo. Notem que Deus movimentou os corações daquele povo. Notem que Deus movimentou o coração do povo para que eles juntos, de forma coletiva, buscassem a Deus. Que eles estivessem juntos, enraizados com o Senhor, buscando a palavra de Deus. Isso nos ensina muito nesse tempo, porque nós passamos por alguns momentos que também trazem perigos e ameaçam os nossos encontros coletivos. Nós sabemos de todas as implicações de cuidado referente ao contágio, e nós procuramos seguir todas as recomendações que são dispostas, mas o que não pode acontecer de jeito nenhum é deixarmos de lado a nossa busca coletiva quando ela é permitida. Nós não podemos deixar de buscar ao Senhor juntos aqui como igreja. Não podemos se enganar achando que é suficiente acompanhar apenas as mensagens e os cultos pela internet. Não substitui o nosso encontro aqui. É lógico que existe um benefício muito grande, porque às vezes tem pessoas que não podem mesmo estar. Mas na maioria das vezes nós podemos. Agora nós podemos. E nós estaremos juntos. Amém? Nós estaremos juntos buscando de forma coletiva. Porque é tão bom ver essa igreja assim. E será tão bom ver mais cheia do que isso. Lógico que nós vamos respeitando todas as recomendações, mas é muito bom estarmos juntos aqui, buscando a palavra de Deus nesse ajuntamento coletivo. A experiência que isso nos dá, o fato de estarmos olhando um para o outro, tendo essa relação vertical com o nosso Senhor e a horizontal com os nossos irmãos, isso é perfeito. Nós desfrutamos da comunhão. É tão estranho, né? Todo mundo de máscara. Eu sei que ainda não é possível, né, isso, mas é tão estranho você não receber um sorriso. E essa desconexão acontece quando não há uma busca coletiva. E um dia, logo, logo, nós vamos poder sorrir. Vamos fazer esse exercício agora, rapidinho? Baixa a máscara rapidinho, dá um sorriso para quem está pertinho de você, mas já coloca de volta. O texto continua dizendo: e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Aqui mostra o comprometimento que tanto Neemias e Esdras tinham com a palavra do Senhor. Isso era tão visível que o povo pediu para que Esdras expusesse a palavra, lesse a palavra da lei para o povo. E eu creio que nós vamos viver essa experiência também. Creio que nós vamos viver essa experiência de ver pessoas sedentas, pedindo mais de Deus, pedindo mais da palavra, nossos cultos cheios da presença de Deus, todos os movimentos, né? Nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos em comunhão também nas células, enquanto nós cantamos, em todos os movimentos, mas sempre observando que o centro do culto é a pregação da palavra. Esse é o nosso comprometimento maior,
de atenção de quem recebe e também do pregador, de quem fala. Um outro trecho que nós podemos observar a respeito da experiência com a participação de Neemias e Esdras, ativa do povo de Deus, diz assim: e a leu em voz alta, desde o alvorecer até o meio-dia. Isso aponta para tempo de qualidade. É tão bom pensar nisso, nessa experiência, dessa participação ativa do povo, também observando o tempo de qualidade. E isso não só referente à busca da palavra, mas em todas as coisas que nós fazemos. É tão ruim quando você está conversando com alguém e alguém está pensando ou se movimentando distante daquilo desconectado totalmente daquilo que está sendo conversado. Mas quando há um tempo de qualidade, uma entrega, você observa que existem muitos benefícios. E observando isso através da palavra exposta, através daquilo que nós podemos aprender mais de Deus, nós podemos ver isso acontecendo aqui também na nossa igreja. Eu exemplifico isso com uma das visitas que nós fizemos ano passado na célula do Everton. Estava eu, a Bruna e o Wilson. Nós chegamos mais cedo, a célula começava às 8 horas, nós chegamos às 7 ou 7:30. E estava ali o Everton compartilhando com umas 4, 5 pessoas o livro de Romanos, antes de começar a célula, discipulando o pessoal. E eu sei que isso acontece também, eu usei esse exemplo porque foi que me veio à mente. Mas eu sei que isso acontece também em outras células, não quero ser injusto e dizer que isso acontece na dele. Mas que o cenário que eu descrevo e o exemplo que eu dou é porque nós precisamos sim de tempo de qualidade. Talvez muito mais do que o tempo de estar ali na célula, você sentar com alguém e ler a Bíblia e ensinar a palavra a ela. Isso é uma inclinação de que você está usando o teu tempo, o tempo que Deus te deu, para viver com qualidade e compartilhar isso com alguém. Quando nós observamos esses trechos, nós também podemos observar um outro trecho que diz: e todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para este fim. E estava em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Todos aqui estavam unidos em um propósito. Parece estranho, né, ler tantos nomes assim, mas faça um exercício na leitura desse livro, faça um exercício na leitura desse trecho, em algum lugar aí, coloque o seu nome, encaixe o seu nome em algum lugar. Se você é destro ou é canhoto, tem para todo tipo de lado, né? Então, se você tem uma identificação com o lado esquerdo, lado direito, coloque seu nome aí como exercício de estar ao lado de alguém que está aprendendo mais da palavra de Deus. Isso é muito importante, essa caminhada, essa trajetória de estarmos sendo avivados mais pela palavra. Vamos seguir. A segunda experiência foi quanto à compreensão da importância da palavra. A segunda experiência de Neemias e Esdras quanto à compreensão da importância da palavra, mas a prática da exposição e a pregação da palavra, ela resultou na restauração e consagração do povo. É como se fosse uma conta matemática. Então vamos pensar, a compreensão da importância da palavra, mais a prática e a exposição, a prática, a resposta quanto àquilo que era pregado, ficou igual ou resultou na restauração e consagração daquele povo. Os trechos que eu vou ler, eles apontam para isso. Diz assim: assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Enquanto os levitas explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar, deste modo leram no livro da lei, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. O
Então observe aqui junto comigo alguns efeitos dessa experiência com a exposição da palavra. O primeiro efeito é o efeito intelectual. Então note aí, o alvo da mensagem de Deus sempre será a mente, o intelecto. Por isso que o culto ele deve ser racional, como nós aprendemos na própria palavra. Note no texto que havia uma intenção de entendimento, né? A mensagem ela era repassada de forma intencional. John Stott ele escreveu um livro e o título é muito interessante, que diz assim: crer é também pensar. E a nossa fé, a nossa crença, aquilo que nós aprendemos de Deus, tudo isso faz parte da nossa reflexão, do nosso contato com a palavra. Nada é mais empolgante quando você consegue solucionar algum questionamento ou ajudar alguém a encontrar uma resposta através da palavra de Deus. E é por isso que nós encontramos versículos na Bíblia, como João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Outro texto também de Daniel 11,32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Um outro efeito, além do efeito do intelecto, o efeito intelectual, é o efeito emocional. A mensagem de Deus também atinge a nossa emoção. A partir do versículo 9, nós podemos perceber dois estágios da emoção. Primeiro é o choro e depois a alegria. O choro vem quando a palavra começa a penetrar e aquecer o nosso coração. O pecado é revelado. Junto com isso, Deus produz o quebrantamento, o arrependimento, e resultado disso é o choro, a entrega. Quanto mais junto, mais próximos de Deus, como nós cantamos hoje aqui, nós provavelmente vamos nos tornar mais chorões e choronas. Provavelmente vamos viver mais sobre as lágrimas, porque quando observamos essa consciência da nossa natureza pecaminosa, nós somos confrontados, e isso nos faz buscar mais de Deus. E quando nós buscamos mais de Deus, há mais confrontamento, há mais arrependimento, por isso que muitas das vezes há muito choro. Então não estranhe quando alguém estiver chorando enquanto louva, enquanto decide por algo nos apelos. Não estranhe quando você estiver num renovo e tiver um monte de homens chorando junto, abraçado, ou um monte de mulher chorando junto, abraçados, porque a emoção também faz parte dessa experiência de estarmos sendo avivados pela palavra de Deus. O outro efeito, além do choro, um outro efeito emocional é a alegria. E a alegria está conectada com a restauração, a alegria da restauração. Você já teve dor de dente? Sim? É bom? Não. Dor de dente é horrível, né? Quando você está com dor de dente, você sabe que quanto isso incomoda, daí você vai ao dentista, descobre que precisa fazer uma restauração, fazer um canal, muitas vezes, ou fazer algo que deixe ele 100% sem dor alguma. E depois do serviço bem feito, você volta com o teu dente restaurado para casa. E isso produz em você um sentimento imenso de alívio, de paz e de alegria, porque ele foi restaurado. É um outro exemplo que eu uso para traduzir isso, mas é sobre isso mesmo que nós estamos falando aqui. Quando o povo de Deus é restaurado, o sentimento que impera é a alegria. É a alegria no Senhor, porque Ele é a nossa força, assim o texto diz. Então, quando nós lemos o versículo 11, portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Nós precisamos pensar e observar que esse versículo ele aponta para essa alegria no Senhor como referência de força total, porque é Ele quem nos restaura e é Ele somente que nos dá força. E assim nós avançamos, avivados e restaurados para a honra e glória do nosso Deus. Um outro efeito também que nós temos é o efeito que atinge a nossa vontade. A decisão que nós vemos nesse trecho do povo ao ouvir a palavra foi obedecer. E na sequência, a outra decisão
ela aponta para a última experiência que nós vamos refletir essa noite, que é a terceira experiência da celebração com alegria e comunhão. Versículo 12, diz assim: então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido aplicadas. Após os efeitos intelectuais, após os efeitos emocionais, os efeitos de decisão, o povo foi estimulado a celebrar a restauração. O povo foi estimulado a celebrar a libertação que estava acontecendo pela palavra. E esta celebração, ela não somente era individual, mas o texto aponta para a importância da celebração em comunhão. E é fácil perceber isso. É fácil perceber que a celebração da alegria aconteceu com Deus e com as manifestações de amor ao próximo que ali estavam acontecendo. Essa forma que nós nos relacionamos, como eu já disse agora há pouco, essa forma vertical, nós nos relacionamos com Deus, é você e Deus, eu e Deus, também é refletida aqui nesse ambiente de comunhão, e nós também refletimos essa experiência de alegria e comunhão quando nós estamos observando também os benefícios daquele que está à nossa volta, daquele que precisa de algo, daquele que precisa ser atendido. E você pode ser assim, mão do Senhor, voz do Senhor em todo o tempo, para que Ele veja a graça de Deus operando em sua vida através da palavra. Esdras e Neemias, eles estavam atentos às dificuldades do seu povo, e eu estou finalizando, já convido o pessoal para nós juntos louvarmos ao Senhor mais uma vez. E eles, como líderes, estavam atentos às dificuldades sociais, as dificuldades que estavam ali acontecendo naquele tempo, e eles, conscientes desses problemas, conscientes da carência que o povo tinha de Deus, eles estavam prontos a responder pela palavra, e eles queriam sim ser mãos de Deus, mãos do Senhor naquele lugar, e encontrar corações carentes, para que houvesse a luz de Deus e a restauração plena. É isso que a palavra de Deus nos confronta nessa noite. E é tão bom ver a igreja vivendo experiências também de ajuda àqueles que precisam. É tão bom ver vídeos da Cristolândia interagindo com as mulheres da nossa igreja, as mulheres da nossa igreja servindo lá de forma tão carinhosa, e vendo a entrega também no sorriso de cada integrante da Cristolândia. Como é bom ver isso, como é bom ver Ministério Infantil, servindo também o CEMEI, e tantas outras coisas que acontecem aqui na igreja. E nós juntos vamos avançar, avivados pela palavra, servindo essa comunidade aqui nesse bairro do Novo Mundo. Amém? Finalizo então essa reflexão, declarando mais uma vez ao Senhor, aos meus amigos e irmãos que estão aqui, que eu desejo sim buscar intensamente a Deus, através da palavra, através da revelação da sua palavra, e o meu objetivo é também estimular a você, convidar a você que deseja isso também. Nós vamos cantar essa canção. Se você assim entender que você quer mais de Deus, que você quer estar mais rendido à presença e aos pés do Senhor, buscando e decidindo a cada dia andar mais perto do Senhor através da palavra, convido você a ficar em pé e a cantarmos juntos essa canção de que nós queremos estar sim rendidos aos pés de Jesus. Outra vez, pra tudo entregar.
toda entrega. Leva-me perto de ti, Senhor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Nós estamos sendo confrontados com a palavra da verdade. Nós estamos sendo confrontados com a palavra do Senhor, convidados a estarmos rendidos a cada dia mais perante o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Existem alguns efeitos, como nós falamos aqui nessa noite. Existe o efeito intelectual da busca, da compreensão, de estarmos cada dia mais buscando intensamente ao Senhor. Existe o efeito emocional, que é promovido pelo arrependimento, que assim vem o choro, vem o brado de alegria. E existe também o efeito da nossa vontade, da nossa decisão, que é operado também pelo Espírito Santo de Deus, mas que exige de você uma postura. E nessa noite eu gostaria de convidar a você a vir até aqui à frente junto comigo, se colocando diante de Deus e falando assim: Senhor, em 2022 eu vou buscar mais a Tua Palavra.
Em 2022 eu vou estar mais rendido aos teus pés, conectado diretamente com a fonte que é o Senhor, através da leitura da tua palavra. Então vem até aqui à frente com uma postura de servo e serva do Senhor, aquele que está também envolvido de emoções de choro, arrependimento. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração, mas eu sei que de alguma forma ele está se movimentando, e ele está falando: vem, tome uma postura de fé. Tome uma postura de fé, porque quando há uma postura de fé, há um movimento da graça do Senhor. Quando há uma postura de fé, homens e mulheres do Senhor vivem efeitos sobrenaturais. E é isso que nós vamos viver aqui neste lugar. É isso que nós vamos viver neste lugar. E nós estamos nos portando com essa postura, nos apresentando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua palavra. Eu quero mais estar chorando na Tua presença, arrependido, quebrantado, disposto a mais uma vez viver algo novo diante do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, rendido na Tua presença. E nós podemos estar aqui hoje com o nosso coração envolvido pela emoção do choro. Mas a Bíblia diz que depois do choro vem a alegria. O choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor está restaurando corações aqui. O Senhor está restaurando a sua vida, os seus sentimentos, a sua vontade de buscá-lo. O Senhor está moldando neste lugar o seu coração nessa noite. Então essa postura que você está tomando mais uma vez, não é apenas um modelo ou mais uma vez estar aqui à frente. É uma postura de sinalização ao Espírito Santo de Deus, que Ele está fazendo uma obra completa em sua vida. E Ele continuará ministrando do poder da sua palavra. E esse poder vai fazer com que você cresça espiritualmente, que a sua família cresça espiritualmente, e nós vamos desfrutar dessa alegria aqui nessa igreja. Nós vamos ver sim o avanço do reino do Senhor, e um ano que pode ser que venha adversidades imensas, mas nós vamos provar de um crescimento e de um avanço do Senhor, porque nós estaremos avivados e conectados com a palavra do Deus Altíssimo. Vamos orar, estenda as suas mãos como forma de quem é aquele que recebe. Pai, nós estamos prostrados ao Senhor, Pai, submissos totalmente à vontade do Senhor. Que não impere, Senhor Deus, em nós os nossos desejos, as nossas intenções, aquilo, Senhor Deus, que nós queremos muitas vezes conquistar, que impere somente a vontade de buscar mais da Tua palavra. Ó Senhor, molda os nossos corações, Pai. Molda os nossos corações, para que os nossos olhos não sejam envolvidos pelos nossos próprios interesses. Que o nosso coração responda com a vontade do Senhor. Que o nosso coração responda sim com choro, com alegria, mas responda, Pai, porque o Senhor tem promessas infalíveis. O Senhor tem promessas eternas e nós queremos desfrutar disso. Nós queremos mais do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Assim nós estamos aqui nesse ajuntamento. Assim nós estamos, como a palavra foi tão profunda naquele tempo, transmitida por Esdras e por Neemias, nós estamos sendo aqui impactados até hoje pela palavra que é viva. A mesma palavra, Pai querido, que operava naquele tempo, opera hoje aqui. Glórias ao Senhor por isso, glórias ao Senhor porque nós temos acesso às Tuas palavras, à Escritura do Senhor. Nos perdoa, Pai querido, por tantas vezes tratarmos isso com relaxo. Nos perdoa, Pai, porque nós muitas vezes não damos valor a isso. Mas nós estamos dispostos sim a vencer e a avançar nesse avivamento que é possível através da palavra do Senhor. Pai, provoca em nós esse desejo incessante, Pai, de estar buscando ao Senhor de dia, Senhor Deus.
À noite, quando formos deitar, que a Tua palavra também seja, Pai, o impulso do nosso sono, que possamos descansar tranquilos nas condições que o Senhor tem revelado a nós através da palavra do Senhor. Pai, nós declaramos também que aquele espaço Kids, aquelas crianças, serão impactadas pela Tua palavra, homens e mulheres do Senhor ali crescendo, com as suas famílias, compartilhando e revelando do poder do Senhor, através das leituras em casa, através das dinâmicas, Senhor Deus, da passagem, Senhor Deus, desse conteúdo bíblico, que essas crianças estejam gravando, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito guarde um lugar especial da Tua palavra no coração de cada um, e que elas transmitam com alegria e com vida aquilo que o Senhor tem revelado a elas em tempo oportuno. Pai, trabalha, Senhor Deus, nessa igreja cada dia mais. Nós queremos viver mais a Tua presença. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.